Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso Formação em Deep Learning utilizando o Python e o PyTorch. Eu sou o Jones, que vou narrar boa parte dessas aulas, e esse curso também é desenvolvido pelo DNCCOM, que ele vai trabalhar nos módulos de transferência de aprendizagem e também o módulo de transferência de estilo. E nessa aula eu vou passar para você a visão geral do que você vai aprender no curso e vou passar, inclusive, alguns projetos que nós vamos desenvolver passo a passo. Nós temos nesse slide todos os módulos que nós vamos trabalhar. Inicialmente, redes neurais artificiais aplicado nas tarefas de classificação e regressão. Classificação é quando você quiser fazer a previsão de uma classe, por exemplo, se é um bom ou um mau pagador. Regressão, você quer fazer previsão de números. Com relação aos estudos de casos de regressão, nós vamos utilizar uma base de dados para fazer a previsão de carros usados, do preço de carros usados, e também vamos trabalhar com a previsão de vendas de jogos de videogame. Com relação à classificação, vamos trabalhar com aquela base de dados clássica do Iris, que é a classificação multiclasse, que nós vamos classificar tipos de plantas e também se um tumor é maligno ou benigno. Como nós já lançamos vários cursos nessa área de Deep Learning, principalmente com a biblioteca TensorFlow, nós já temos esses anexos com básicos sobre aprendizagem de máquina e também teoria básica sobre redes neurais. Então, caso você esteja iniciando nessa área e você não lembre sobre esses dois assuntos, recomenda-se que você passe para esse anexo, para esses dois anexos. E uma questão é que nós não estamos colocando a teoria na parte principal do curso, ou seja, no fluxo normal do curso. Nós já começamos com as redes neurais e já vamos partir para os projetos práticos pelo motivo que eu comentei anteriormente. Como nós já lançamos vários cursos nessa área, talvez você já tenha feito algum desses cursos. Então, para facilitar o progresso, nós resolvemos deixar esses materiais como anexo. Então, o que você deve fazer, caso você não conheça esse assunto de redes neurais, você vai primeiro para o básico de aprendizagem de máquina, depois teoria básica sobre redes neurais. No módulo seguinte, nós vamos trabalhar com as redes neurais convolucionais, que é usado na tarefa de visão computacional para classificação de imagens. Vamos desenvolver dois projetos, o exemplo clássico dos gatos e dos cachorros, e também vamos trabalhar com a base de dados do MNIST, que são os dígitos escritos à mão. E além disso, nós também teremos uma tarefa que você vai aprender a classificar as imagens dos personagens do desenho dos Simpsons, o Homer e o Bart, utilizando esse tipo de redes neurais. Você tem o anexo sobre as redes neurais convolucionais, são algumas aulas teóricas sobre esse assunto. Caso você não lembre desse assunto de redes neurais convolucionais, primeiramente você faz esse anexo com toda a teoria, depois você segue o fluxo principal com o conteúdo prático. Na sequência, nós vamos trabalhar com os autoencoders, que nós vamos trabalhar num projeto prático para compactação de imagens. Nós vamos passar uma imagem com uma dimensionalidade, nós vamos reduzir a dimensão dessas imagens. Então, são dois projetos práticos que nós vamos implementar. Também tem o anexo com a teoria básica dos autoencoders. Logo na sequência, vamos para as redes neurais adversariais generativas, que são as GANs, que a ideia é nós gerarmos novas imagens, ou seja, você cria imagens novas que nunca existiram antes por meio dessa técnica. E, novamente, você tem o anexo com a teoria sobre esse tipo de rede neural. Logo na sequência, nós vamos trabalhar com transferência de aprendizagem, usando uma base de dados com mais de 1000 classes para classificação de objetos. Vamos usar redes neurais já treinadas para implementar um classificador personalizado. Depois teremos um conteúdo novo, que é a transferência de estilo, ou seja, nós teremos duas imagens. Uma imagem é um quadro da Tarlissa e outro é uma foto do Mr. Bean. Nós vamos combinar o estilo desse quadro na foto do Mr. Bean. Logo na sequência eu vou mostrar um pouquinho melhor sobre esses projetos práticos. E por fim nós temos o módulo sobre redes neurais recorrentes,
que a ideia é nós trabalharmos com séries temporais e vamos fazer a previsão do preço de ações da Bolsa de Valores com uma base de dados real do Yahoo Finanças. E, novamente, você tem o anexo com as redes neurais recorrentes. Então, nesses módulos que temos os anexos, eu sugiro que, primeiramente, você faça os anexos. Caso você não conheça esses assuntos, depois você volta para a parte principal do curso, que é o foco na prática. Aqui nós temos alguns exemplos. Redes adversariais generativas, essas imagens foram geradas pelo nosso algoritmo. Esses dígitos não existem, eles foram gerados automaticamente por uma rede neural. Temos o exemplo do autoencoder, imagem original. Codificamos a imagem ou fazemos uma compactação e depois retornamos para a imagem original. Então, nós podemos observar várias imagens que foram compactadas. Redes neurais recorrentes, aqui nós temos a previsão do preço das ações da Petrobras, preço real em vermelho, previsões em azul. Você pode perceber que o nosso algoritmo teve um comportamento bem interessante, ele consegue seguir a tendência e consegue também fazer boas previsões, então ele está muito próximo. E com relação à transferência de estilo, nós teremos essas duas fotos, esse é o quadro que eu havia comentado anteriormente, foto do Mr. Bean, e você vai ter que fazer essa aula para você descobrir o que vai acontecer dessa combinação. Então isso que o Dani vai fazer a implementação passo a passo junto com você, vai combinar esses dois estilos e você vai ver o que vai acontecer, o que nós teremos nesse resultado final. Com relação aos pré-requisitos, obrigatório conhecimento sobre lógica de programação, estruturas condicionais e de repetição. Conhecimentos básicos em Python são desejáveis, apesar de que é possível você acompanhar esse curso sem ter esse conhecimento ou essa linguagem em profundidade. Orientação a objetos, nós vamos trabalhar com definição de classes, atributos, métodos. E por fim, Machine Learning e redes neurais também é desejável que você já tenha um conhecimento. Porém, se for o seu primeiro contato com essa área, nós temos os anexos com o conteúdo básico. Então, se você fizer todos os anexos teóricos, você não vai ter muitas dificuldades para acompanhar o material desse curso. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Esperamos que você goste, que você aproveite e tenha várias ideias de como que você pode utilizar essa codificação que nós vamos desenvolver nas aulas em seus próprios projetos. Obrigado! E até a próxima aula!